estamos dando para as pessoas que estão à nossa volta. A palavra de Deus é enfática quanto ao exemplo, quando Jesus diz que o escândalo é inevitável, mas ai de quem, por quem vier o escândalo. Jesus disse isso. É melhor que essa pessoa amarrasse no seu pescoço uma pedra bem grande, pesadíssima, que era a roda de um moinho, que para ser girada era necessário um burro forte, um burro de carga. Tamanha era aquela peça. E Jesus disse, melhor era, ou melhor fosse, que essa pessoa amarrasse a seu pescoço uma pedra de moinho e se lançasse no mar. Ai de quem por quem vem o escândalo. Eu me lembro que aproximadamente 3 anos atrás, meu filho tinha 4 anos, eu estava atravessando aqui o túnel aqui, saindo do túnel e atravessando a rua para vir aqui às dependências da igreja. Não me lembro o que eu tinha que fazer aqui. E eu não sei por que cargas d'água eu caí no meio fio. E essa foi a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que o meu filho me viu cair. E eu nunca me esqueço, irmão Adriel, do olhar dele para mim, porque a imagem que ele tinha de mim é que eu era incaível. Eu percebi, pastor Seno, quando eu tropecei, que eu levantei, o olhar dele era um olhar de quem estava pasmo, de quem observa algo inusitado, novo. E ele olhou para mim como quem diz assim, eu não esperava que você fosse cair. E aquilo eu gravei, eu esperei alguns dias e comecei a meditar e perceber o quão importante é dar um bom exemplo. Escute o que eu vou dizer a todos os presentes e a todos os que nos escutam e que nos assistem através da RCR TV. Toda pessoa que se diz cristão, ele automaticamente, ele acaba sendo alvo do mundo, da sociedade e de todos que estão à sua volta. Ou ele dá um bom exemplo, onde ele está inserido, quer seja na escola, no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja entre a vizinhança, ou ele dá um bom exemplo, ou ele expõe o sacrifício de Cristo à vergonha. Existem 2 maneiras de nós pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Uma é através dessa que eu estou falando aqui. É uma pregação aos ouvidos. A outra maneira, que é a mais eficaz do que qualquer outra, é a pregação aos olhos. É a pregação através da conduta, através do comportamento, através da maneira de existir, através da maneira de ser, através do jeito de andar, de se comportar, através da maneira como você reage às dificuldades, aos confrontos, às guerras. Quando você consegue agir como um cristão, você está pregando mais do que se fosse falando 1000 palavras. Quem está entendendo isso? Diga amém. E a palavra de Deus diz que Acasias foi o pior rei de Israel, porque andou nos caminhos do seu pai e nos caminhos da sua mãe. Que exemplo, que legado, que mensagem você tem deixado para as pessoas que estão à sua volta? Eu tenho feito de tudo para criar o meu filho sem forjar nele um caráter hipócrita. Sabe por quê? Muitos filhos de crente se rebelam contra a igreja, se afastam do evangelho, não querem mais fazer parte do rol de membros, não fazem questão disso. Sabe por quê? Não estou falando que esse seja um caso de todos. Existem exceções para toda regra. Mas sabe o que é que tem causado isso em muita gente? São os maus exemplos.
São pessoas que em reuniões como essa parecem devotos, piedosos e cristãos autênticos. Mas dentro dos seus lares, na intimidade do seu cotidiano, não conseguiram impressionar seus filhos com esta mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos estão perdidos por conta dos maus exemplos. Então preste atenção nisso. Eu quero correr. O segundo erro que nós devemos evitar, baseado na palavra de Deus, obviamente, é o erro do apadrinhamento, ou favorecimento e proteção em detrimento de outra pessoa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Talvez você não tenha reparado este texto, mas ele vai elucidar algumas verdades. Gênesis 25 e versículo 28. Olha que coisa. 25 e 28 de Gênesis. Olha o que diz a minha Bíblia. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O segundo erro que eu gostaria de ressaltar aqui é o erro do favoritismo, do apadrinhamento, da proteção, da segregação, da divisão. Por via de regra, no século XXI, as pessoas adotaram o costume de não ter mais do que 2 filhos. A maioria tem um só hoje, mas a maioria dos nossos pais e avós tiveram muitos filhos. E é normal, quando você tem muitos filhos, você se identificar com um deles, mais do que o outro. Isso é normal acontecer, porque todo ser humano, ser vivente, nasce com temperamento e personalidade. E o caráter ele vai adquirindo ao longo da sua vida e vai sendo forjado de acordo com as situações. Só que existe um erro muito comum que acontece dentro das famílias, que acontece nos departamentos da igreja. E esses dias eu fiquei sabendo de um caso estarrecedor. Uma pessoa que se diz cristã, cometendo o grande pecado da discriminação racial. E pessoas que estão no nosso meio, pessoas que habitam conosco, que tomam a ceia conosco, pessoas que estão entre nós, que nós chamamos de irmãos, mas segregadores da fé, parciais. Queridos, esse erro é gravíssimo. Existem filhos e filhas, homens e mulheres, desacorçoados na vida, porque foram rejeitados desde o ventre de suas mães. Nasceram, e segundo a medicina, nasceram com uma doença congênita, por conta da recusa de uma mãe que queria tanto ter uma filha mulher, e soube através da ultrassom que o sexo daquele bebê era sexo masculino. Quantas coisas desse gênero acontecem entre as famílias? E a Bíblia diz que Esaú era amado por Isaque. E a Bíblia diz que Rebeca, porém, amava Jacó. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Inimizade entre os irmãos. Separação entre Jacó e a sua família. A troca de Jacó do seu lar pelo futuro incerto e desconhecido. Por conta dessas situações. Olha só o que diz a Bíblia, a sua Bíblia, por gentileza, abra ela aí,
em Atos dos Apóstolos, capítulo 34, Atos dos Apóstolos 34, Atos 10 e 34. Atos 10 e 34. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos observar o que a palavra de Deus diz. 10 e 34 e 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu estou certo. É isso mesmo. 34 diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus não olha para a cor, Deus não olha para a classe social, Deus não olha para os méritos pessoais, para o gabarito de cada um de nós, não. Deus nos ama se nós praticarmos a sua palavra, e Ele faz um só povo, independente da nossa raça, da nossa cor e da nossa posição social. Quem entende isso, diga amém. Quando você perceber alguém chegar na igreja, mesmo que esta pessoa seja uma pessoa diferente de você, isso acontece muito. Nós somos assim. Se as pessoas não se parecem conosco, nós nos afastamos delas. Queridos, muitas pessoas não estão entre nós, se desviaram do Evangelho por causa do favorecimento, por causa da proteção, por causa do apadrinhamento, por causa dos grupos, das facções, das divisões. Isso não é uma situação apenas do seu lar, da sua casa, mas reflete também aqui, dentro da casa de Deus. Eu vou correr para ganharmos tempo. Terceiro exemplo que eu quero dar, e eu acredito que não vamos conseguir ir mais adiante, vai ficar aqui. Terceiro erro, melhor dizendo, é o erro de não disciplinar os seus filhos. Eu preciso que você preste bem atenção em mim agora. Isso é muito sério. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, 5 e 6. Olha só o que diz a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavalheiros e 50 homens que corressem adiante dele. Olha o versículo 6, que tragédia. Observe bem. Jamais seu pai, Davi, o contrariou dizendo, por que procedes assim? Queridos, se existe um erro que nós estamos cometendo nos nossos dias, é o erro da falta de disciplina. A palavra de Deus diz que Deus corrige aos filhos que ama. E a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos corrigir a todos os nossos filhos, porque amor não significa leniência. Amor não significa complacência com o erro. Amor é, às vezes, dizer não para salvar a alma dessa pessoa. Olha o que diz a palavra de Deus. Por que devemos corrigir os filhos? Provérbios 22 e 15. Abra a sua Bíblia aí. Hoje nós precisamos meditar nela. É ela que nos ensina. Provérbios 22 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. A estultícia, ou seja, eu anotei aqui o que significa a tolice, a estupidez, está ligada ao coração da criança. Isso é inevitável. A criança nasce e se ela não for corrigida, ela vai ser estúpida, tola, por toda a sua vida. Olha o que diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Esses dias eu
conversando com um casal, ele disse para mim, como é que eu vou corrigir a minha filha? E pensa numa menina enérgica, pensa numa menina obstinada, decidida desde a infância. Pensa numa criança com um crescimento acelerado e acima do tempo. Era a filha dele. E ele disse para mim, como é que eu vou corrigir a minha filha se eu saio pela manhã, a deixo na creche e a pego no final do dia e nos únicos instantes em que eu estou com ela, eu vou corrigi-la? Com que cara? Disse ele. Queridos, se você e eu negligenciarmos essa tarefa, nós vamos criar filhos e filhas rebeldes que vão ser presas fáceis no mundo cruel que eles vão encontrar. Olha o que diz a palavra de Deus, ela fala mais do que eu. Provérbios 23, é só folhear sua Bíblia, versículo 13 e 14. Não retires a vara, ou melhor, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, fustigar significa o quê? Bater. É bater mesmo. Fustigar significa isso. Eu nunca vi ninguém morrer por causa de varada. Eu nunca vi essa notícia. E eu faço isso literalmente. Tem alguns que interpretam vara aqui como correção, com algum tipo de correção, mas eu interpreto isso na literalidade. Eu costumo ter na minha casa uma vara, e todas as vezes que o meu filho, ele faz aquilo que não deve ser feito, com aviso prévio, depois de uma boa conversa, para que ele entenda que ele errou, ele recebe algumas varadas, literalmente, e ele não morreu até hoje, e ele vai, pelo contrário, vai acontecer com ele isso aqui, ó. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Quem está entendendo isso, diga amém, queridos. É por isso que às vezes, como filhos espirituais, nós temos também que ser disciplinados, exortados. É por isso que às vezes, como filhos espirituais, nós que estamos aqui, crescendo até atingirmos a estatura perfeita, precisamos às vezes de uma palavra de repreensão, precisamos às vezes de uma palavra dura, precisamos às vezes de um batir do cajado. Isso é bom para que a ovelha que está tentando sair pela tangente, ela volte para o aprisco. Quem está entendendo isso, diga amém. Glória a Deus. Vamos ao último erro, será que dá tempo? Último erro, para nós ganharmos tempo. Está em Gênesis 19, não vou conseguir ler, é muito grande o texto. Mas a história conta que o patriarca Ló, Ló estava na sua casa, e a Bíblia diz que Ló era um dos homens, um dos anciãos que julgava na porta da cidade. Era uma pessoa de sabedoria singular. Ló recebe na sua casa, isso está lá no capítulo 19, do 1 ao 8, eu não vou ler para ganharmos tempo. Ló, ele recebe na sua casa a visita de dois anjos, e ele insistentemente coloca esses dois anjos para dentro da sua casa, e a situação e o estado moral de Sodoma é um estado tão deplorável que a Bíblia diz que os habitantes daquela cidade quiseram ter relações ilícitas com aqueles dois anjos. E quem é que sai à porta para repreender aqueles homens? O sábio Ló. E a Bíblia diz que Ló diz àqueles homens: não, eles estão aqui sob a minha proteção, vocês não podem fazer esse absurdo. E depois de uma incansável conversa, Ló sugere àqueles homens que eles tomem as suas próprias filhas para praticar com elas toda espécie de pecado sexual. E o último erro que eu quero ressaltar aqui
é o erro do relativismo. Olhe quem presta atenção em Jó, defendendo aqueles seres espirituais com tanta euforia, com tanta disposição, imagina que Ló é um homem sábio, é um homem íntegro, é um homem santo, só que de repente Jó, ele sai de um extremo para o outro, com uma facilidade enorme. E o Jó que defende os anjos das relações homossexuais que aqueles homens queriam ter ilicitamente com aqueles anjos. Ló agora sugere que as próprias filhas, depois você lê na sua casa o capítulo 19, Ló sugere que as próprias filhas sejam dadas. Queridos, sabe o que é relativismo? É a doutrina que prega que algo é relativo. É contrário a uma ideia absoluta categórica. Atitude ou doutrina que afirma que as verdades morais, religiosas, políticas, científicas, etc., elas variam conforme a ética, conforme a época, conforme o grupo social, conforme o lugar. Só que eu preciso alertar a igreja do Senhor. Escute aqui o que eu vou dizer. Eu já tenho ouvido pais, preste bem atenção, eu já tenho ouvido pais dizendo assim: no mundo de hoje, eu prefiro que o meu filho tenha cometido tais pecados sexuais em detrimento de outros. Porque tamanho o relativismo que tem se infiltrado dentro das famílias. Quem está me entendendo, diga amém. Nós às vezes selecionamos os pecados, e a Bíblia diz que a promiscuidade se instaurou naquela família, de sorte que posteriormente as filhas de Ló cometeram incesto com seu próprio pai, e foi o caos. Vamos estar de pé, queridos? É isso que Deus colocou no meu coração para esta oportunidade. Escuta aqui o que eu vou dizer para os irmãos, para nós terminarmos. Vamos orar já. Preste bem atenção aqui em mim. Olhe para mim aqui, ó. A palavra de Deus, ela não contém, ela é a verdade. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, de conduta. Dentro desta palavra existem absolutos morais. Existem verdades aqui que não podem se perder no tempo e no espaço. Escuta o que eu vou te dizer: aquilo que era pecado nos dias de Jesus, continua sendo pecado nos nossos dias. Aquilo que era absurdo, aquilo que era profano, aquilo que era antiético, aquilo que era ilegal, na época de Cristo, continua sendo hoje. Agora, à medida que nós vamos nos afastando da palavra de Deus, à medida que a palavra de Deus só entra nos nossos ouvidos um culto por semana, e depois ela fica lá na prateleira, sabe-se Deus aonde. Nem a própria pessoa proprietária da Bíblia consegue encontrar com facilidade, porque esqueceu-se completamente dela. O relativismo vai entrando dentro da nossa casa. Nós vamos assistindo as novelas, e eu me incluo nisso, mas eu posso dizer que lá em casa, graças a Deus, nós não vimos isso. Mas aí a gente abre as portas da nossa casa para as novelas, e o nosso subconsciente é atacado com inúmeras ideias. A ideia de que nós devemos tolerar todas as coisas, que nós devemos absolver, que nós devemos nos flexibilizar. E a gente vai abrindo a nossa vida. Antigamente a gente vivia num radicalismo extremo. Agora nós, em vez de ficarmos na temperança, que é o propósito do Espírito Santo, nós estamos descambando para o liberalismo desenfreado. E aí mora o perigo. Eu quero orar com você esta noite.
Se você pode, curve a sua cabeça, abrace o seu cônjuge aí. Se os seus filhos estão perto, abrace. Jovens que estão aqui, abracem-se também uns aos outros. Serve para você essa palavra também, inclusive sobre o exemplo, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, um jovem. Disse assim: Timóteo, sê você também exemplo para os fiéis. E vocês, jovens, também precisam ser esse exemplo de firmeza, de caráter. Queridos, vamos orar. Eu gostaria muito, pastor, se não fosse usufruir muito da sua bondade, que o senhor fizesse essa oração como o nosso ancião aqui da igreja. Nós queremos que o senhor ore por nós neste momento. Muito bem, meus prezados, ouvimos essa palavra, uma palavra que merece reflexão. E a Bíblia, como já disse Tiago, aponta erros, falhas, mas também aponta as coisas positivas dos servos do Senhor. E nas terça-feira eu estou falando sobre personagens bíblicos, mostrando os erros, mas Deus via nesses personagens, colocou eles como exemplo, não pelos erros, mas mostrando os erros que eles cometeram, mas não permaneceram no erro, saíram do erro, consertaram, e Deus investiu neles. Todo ser humano é falho, tem erros, mas não podemos permanecer no erro. Temos que sair do erro, temos que nos corrigir. E a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E Jesus diz, em verdade vos digo, e não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E se é que é a Bíblia que fala, dá para crer, porque tudo pode passar, menos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz se cumpre. Então, o que ouvimos é digno de nós refletir, e se alguém precisa se consertar, faça isso. E se alguém precisa ou deseja uma oração, quer mais força para vencer, cumprir a palavra de Deus, se você deseja vir à frente para receber uma oração, podemos orar. A Bíblia diz que devemos orar um pelos outros, e vamos nós orar um pelos outros para sermos vencedores. Se alguém desejar uma oração ou precisa da oração, você tem liberdade para pedir oração. Se você não deseja vir à frente, mas você pode levantar a tua mão ao céu. Com isso, você está dizendo, Deus, me ajuda a vencer e cumprir com a tua palavra. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos o Pai, pela palavra que acabamos de ouvir. Queira abençoar a cada um dos teus servos. Aqui estamos agradecidos a Ti pela grande salvação que nos concedeste, por abrir a nossa mente e o coração para entender a Tua palavra e procurar servir a Ti de todo o coração, praticar a Tua palavra, fazer a Tua vontade, ser exemplo para a nossa família, para nossos filhos, para aqueles que estão em nossa volta. Abençoa Teu povo, a Tua igreja nesta cidade, para que a Tua igreja na cidade possa ser luz, possa ser sal da terra, que muitos, ao olhar pelo testemunho que os membros da igreja têm, possam também se corrigir dos erros e das falhas, e dizer, e ao menos ter o desejo de ser imitadores, como nós estamos mostrando o exemplo de um verdadeiro cristão. Abençoa cada um e guarda, e dai vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o irmão Zilhando terá ainda uma palavra de agradecimento, não?
Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Então, eu queria agradecer ao conjunto, primeiramente, que esteve aí nos ajudando. Todo esse grupo abençoado, os jovens vieram em peso. Muito obrigado. Assim como